Porque o time pertence ao Catar. E o jogo é no Catar. Tu vai na terra do Emir para apanhar para um time egípcio ou brasileiro? Voltando aqui ao assunto Flamengo-PSG, eu dei uma olhada aqui na escalação do PSG para o jogo do Atlético de Bilbao, pela Champions. Eles jogaram no dia 10. Acho que eles jogam amanhã de novo, se não estou enganado. Não pela Champions, mas pelo Campeonato Francês, que também não é grande parâmetro, embora eu acho que o PSG não está liderando nesse momento o Campeonato Francês, mas eles vieram com uma escalação diferente aqui, né? Que é o Safonov, goleiro, o Zaire Emery, que foi de lateral direito. Eu achei que ele era meio... O Hakimi está machucado. Marquinhos, Pacho, essa dupla de zaga, e o Nuno Mendes, que é muito bom também. João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz, Barcolar, Mayulu, Seni Mayulu e o Kivarai, que eu não sei falar o nome dele, não vou nem tentar. A escalação ali meio, né, enfim, abaixo do que se espera, né? E eu estou procurando aqui no banco de reserva, o Doué tá no Gonçalo Ramos, que é atacante, o Doué. Fora isso, não tem ali nada absurdo, né, nesse time do PSG. Você acha que o PSG vem como para esse jogo, o Mauro? Ele tem lidado com algumas lesões, alguns problemas, né? E perdeu aí momentaneamente a liderança do campeonato, mas acho que isso para eles não é problema. Eles sabem que podem recuperar rapidamente. O Lance está na frente, né? 1 ponto só. São só 15 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Sim. E eles já estão 4 pontos à frente do terceiro colocado, que é o Olympique de Marseille. Mas eu acredito que muito difícil o PSG colocar um time assim, reservaço e tal, como fez contra o Botafogo lá no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo, no meio do ano. Por quê? Porque o time pertence ao Catar. E o jogo é no Catar. Tu vai na terra do Emir para apanhar para um time egípcio ou brasileiro, né? Sim. Mal, né? Eu acho que isso vai pesar. Acho que vai pesar. Acho que vai ser legal, né? Legal, maneiro. Vai lá e tal, coloca lá o time cheio de reserva, perde lá o jogo. Se perder jogando, ok, aconteceu, mas acho que eles vão colocar o time mais forte que for possível, analisando o contexto também das rodadas, dos compromissos que tem pela frente, esse tipo de coisa, né? A preocupação deles também tem sido da Champions League. Na temporada passada eles só conseguiram a classificação tendo que jogar o mata-mata, né? Porque na Champions League tem aqueles que se classificam diretos, que vão para o mata-mata, os que são eliminados de cara. Eles quase foram eliminados, aí conseguiram chegar no mata-mata e depois foram eliminando todo mundo até o título, né? Mas eu diria que assim, eles nem devem estar pensando nesse jogo. Vai pensar nesse jogo só a partir de domingo, né? Já saberá o adversário, amanhã joga, e aí domingo eles vão começar a pensar no que fazer. O jogo amanhã é contra o Lanterna do campeonato, então fora de casa, mas é um jogo que eles devem vencer, né? E aí depois só vão jogar no dia 20, né? De novo, voltam ao campeonato no dia 20. Né? Na verdade, na Copa da França, no dia 20. Ou seja, é um jogo contra o time mais fraco, Fontenot, não sei se é assim a pronúncia, é um time pequeno, nem conheço. Então, isso dá até uma certa tranquilidade para eles. É um time nacional 3, grupo B, acho que é a terceira divisão isso aqui. Quer dizer, então eles vão jogar contra o Metz, que é o Lanterna, contra a Pirâmide ao Flamengo, e depois Copa da França contra um time pequeno. Ou seja, dá para colocar um time bem reserva depois. Sim. Eles vão com tudo quarta-feira para não fazer feio. Mas você acha que essa escalação aqui, por exemplo, eu estava dando uma olhada aqui, a provável escalação para o jogo contra o Metz é a mesma, espelhar aqui. Obviamente que é provável a escalação, né? A gente não sabe. Mas, enfim, é a mesma para que eles fizeram para o jogo do Atlético Bilbao. Com essa escalação, você acha que caso o Flamengo passe, obviamente, o Flamengo tem mais chances ali contra eles? Enfim, o que você acha? Sim, eu acho que para o Flamengo vai ser difícil. Caso chegue lá, vai ter que fazer um jogo do nível que fez contra o Chelsea próximo disso. Uhum. Acho que vai ser bem difícil. Bem difícil. Até porque está em final de temporada, mas enfim. Possível né? A primeira tem que vencer amanhã. Sim. E o pessoal está falando aqui que o Luiz Henrique está se borrando de medo do Flamengo. Só porque ele falou que preferiu Pirâmides.
Não, né, gente? Menos, né, Mauro? Também não é para tanto. Na realidade, um repórter brasileiro perguntou para ele a respeito, né? E ele falou: não, prefiro não pegar o Flamengo, porque ele certamente não conhece o Pirâmide, mas conhece o Flamengo. Sim. Né? Por quê? Porque o Flamengo jogou a Copa do Mundo de Clubes. Então ele viu o Flamengo ganhando do Chelsea. Certamente ele viu o Flamengo jogando com o Bayern, especialmente o jogo do Chelsea. Ele deve ter pensado: cara, esse time brasileiro tem jogadores bons. O trabalho dele é ver o jogo também, ele é técnico, ver os adversários possíveis, né? Então eu imagino que assistindo, ele pensou: esse time. E o Flamengo tem jogadores bons. E o jogo contra o Chelsea foi o melhor jogo do Flamengo do ano. Sim. Um jogo muito bom, muito bom. Então, deixou uma boa impressão ali. Então, ele deve ter pensado, na hora que o brasileiro pergunta, fala, não quero pegar o brasileiro, quero pegar o outro, que eu imagino que seja mais fácil. Eu quero dificuldade. Até porque esse torneio para o campeão europeu é uma formalidade, né, gente? Se o cara pudesse, eles não iriam lá, não. Mas tem que ir e tal. Então, vamos lá jogar, beleza. Então, se pudesse ser mais fácil, melhor. É que nem aquela história do Guardiola, quando elogiou o Fluminense. Né? Não, Guardiola. Claro que ele elogiou, foi uma moleza. Com 14 segundos estava 1-0. Meteu 4, né? Foi. Pô, que beleza, que delícia. Vou elogiar sempre. Oh, legal, sabe sair jogando, saiu da pressão. Maneiro, hein? 4-0. Sempre assim. Porra, você é muito ingênuo, né? Achar que o Guardiola elogiou. Claro. Foi que nem o Tite. Lembra o Tite no título Carioca? Sim. Deu a medalha para o técnico do Nova Iguaçu, elogiou. Claro, o Nova Iguaçu jogou contra o Vasco, eliminou o Vasco. Foi jogar com o Flamengo no primeiro jogo, achou que estava jogando com o Vasco, um time inferior ao Flamengo. Claramente inferior. Então, contra o Vasco, eles jogaram de igual e ganharam. Bem. Né? Teve até o primeiro jogo que eles empataram, que era para ter vencido uns 3. Depois derrotaram, eliminaram o Vasco. Contra o Flamengo era mais difícil, tinha que jogar de outra maneira. Tentou fazer um jogo franco com o Flamengo meteu 3 e já resolveu no primeiro jogo. O Tite achou ótimo, deu até a medalha para o cara. Maneiro, legal. Porra, toma de 4-0 e acha legal porque o cara deu a medalha? Pô, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não, inclusive o técnico do Nova Iguaçu esteve aqui no BarbaCast entre os dois jogos, se eu não me engano. E foi uma conversa legal, cara. Ele é um cara bacana. Mas é o que você falou, né? Toma medalha aí, ganhei 3-0, a medalha do 3. E o Flamengo devia ter poupado no segundo jogo, mas resolveu colocar todo mundo. O time aqui, o Fontenay, sei lá como que fala, não sei, não falo francês. Esse time é equivalente à 5ª divisão. Ou seja, depois de pegar Flamengo e Pirâmide, o Luiz Henrique pode escalar o time reserva do reserva que ele vai ganhar. Ele vai ter uma folga para os titulares, então ele vai com tudo. É o Lanterna amanhã, ou seja, ele pode colocar um time até misto, que deve vencer, né? Sim. Viaja, põe força máxima e depois com o time reserva. Sim. A tabela é bem favorável. Bom, vamos ver. Tomara que dê jogo. Eu estava conversando com meu filho hoje sobre isso. Eu falei, filho, tomara que o PSG venha com tudo mesmo, com todo mundo. Porque, pô, se o Flamengo ganhar, se passar do Pirâmides, obviamente, e ganhar do PSG com todos como o jogo, ou melhor, com todos os titulares, ou os que tiverem, né, disponíveis, aí não vai ter outro asterisco em outra taça do Flamengo, né? Como diria o Abel Ferreira, né? Então, enfim. Mas também, se não vier, tanto faz. E o pessoal também está falando sobre o Mundial. Se o Flamengo for campeão, vai ser Mundial, não vai ser Mundial, porque teve o Mundial. Porque tem. Ali é a Copa do Mundo de Clubes, né? Que vai ser, acho que de 4 anos, se eu não me engano. Enfim, um período maior, né? E esse Mundial ele vai ter todo ano, quer dizer, eu acho que é mais ou menos o que é um modelo parecido com o vôlei, né? Onde tem a Copa do Mundo, se eu não me engano, pelo menos até onde eu lembro, era de 4 anos também, e tem os campeonatos mundiais, né? Liga Mundial, sei lá o quê. Né? É por aí, né? Mas olha, a FIFA vai considerar campeão mundial, né? Quem ganhar. Vamos lá. Em 2000, teve aquele Mundial no Rio e São Paulo, o final foi Vasco e Corinthians, que o Roberto Carlos até depois de uma entrevista falou, o mundialito e tal, bababá. Realmente, os times europeus vieram aqui relaxados, né? Os jogadores do Manchester United não pôde disputar a Copa da Inglaterra naquele ano para vir participar desse torneio. E os caras não gostaram, mas os jogadores adoraram que eles ficavam, lembra disso? Na piscina do Copacabana Palace, tostando no sol, igual a camarão, tudo vermelho, tomando caipirinhas, cerveja. Aí jogaram lá, daquele jeito e tal, perderam. Era o Manchester United de 99, ganhou do Palmeiras na final do Mundial. Teve que jogar esse negócio em janeiro. 2000.
Final Corinthians e Vasco, e o Corinthians ganhou nos pênaltis, no Maracanã. Beleza. Aí o ano seguiu. Aí o que aconteceu no dia 28 de novembro daquele mesmo ano? Em Tóquio, jogaram o Real Madrid, do Roberto Carlos, que fez um gol, e Boca Juniors de Martim Palermo. Ah, não, o Sávio não estava, né? Não sei se o Sávio estava. O Sávio estava no banco nesse jogo. Entrou no segundo tempo. E vitória por 2-1 do Boca. Com 2 gols de Martim Palermo, técnico hoje do Fortaleza. Ou seja, o Boca se diz campeão do mundo. Vai lá e pergunta para os caras se eles não foram campeões do mundo em 2000. O Flamengo, se vencer, ou Pirâmide, ou PSG, pode falar, não, ganhou o título mundial. 2 no mesmo ano. É o que eles queriam aí. Né? Enfim, vai ser isso. Vai dizer, sou campeão do mundo, ganhei um título contra adversários de todos os continentes, sou campeão do mundo. Como o Boca, num jogo único contra o Real Madrid, se considerou campeão do mundo. Se a gente analisar esse torneio, ele tem mais pegada de campeão do mundo do que o do Boca em 2000, que foi um jogo só contra um europeu. E esse você está enfrentando, os continentes estão se enfrentando, né? Enfim, eu acho que isso é pouco relevante. O importante é assim, se ganhar, o torcedor do Flamengo falar que é campeão, o outro vai dizer que não é, que se dane, cada um acha o que quiser. O importante para o Clube de Regatas do Flamengo já foi conquistado. Voltou a ser campeão brasileiro, que era necessário, não pode o Flamengo com tanto investimento ficar tanto tempo sem brigar pelo título, muito menos sem ganhar, e é o maior campeão da Libertadores entre os times brasileiros, o que é um feito enorme para quem era o maior amarelão da Libertadores. O Flamengo, há pouco tempo, era o maior amarelão. Vamos lembrar? Além do Cabanhas, Defensor do Uruguai, Universidade de Chile do São Paulo, tudo pancava o Flamengo. Leão do México, eliminação em fase de grupos com aquele time da ISL que tinha Denilson, Alex Gamarra, Petkovic, lembra? Nem passou da fase de grupos, 2002, se fala a memória. Lembra? Vários fiascos o Flamengo protagonizou na Libertadores da América, vários. Aquela eliminação em 17 para o São Lourenço, estava vaga na mão, de repente tomou um gol do São Lourenço, o time se borrou todo, tomou um segundo gol, foi eliminado, do nada. Eu estava no estádio, do nada. Aí houve a combinação de resultados, o Atlético Paranaense ganhando da Universidade Católica, o Flamengo estava em primeiro do grupo e caiu para terceiro. Quando foi ver, estamos fora. Pô, impressionante. Então foram várias campanhas ridículas, né? Ganhou 81 e depois ficou aí fazendo papelão quando estava na Libertadores. O Flamengo ia para a Libertadores para não fazer nada. E de repente o Flamengo ganhou 3 no intervalo de 7 anos. Fez 4 finais em 7, ganhou 3. Isso dá um aproveitamento mais ou menos de 50%, se você contar. Ganhou 3, a outra foi vice, né? É impressionante. Então o Flamengo mudou completamente de patamar. Isso, para mim, é o que importa. Do ponto de vista rubro-negro, isso é o que importa. Caramba, cara. É o maior campeão da Libertadores. Quem poderia imaginar isso em 2018? Foi em 19, antes daquela vitória sobre o River Plate. Se alguém falasse só em 25, o maior campeão da Libertadores vai ser o Flamengo. O cara fala, cara, de sacanagem, cara. Piada que você está falando. Porra nenhuma. Né? E o detalhe, né? Tendo massacrado o Grêmio naquela semifinal em 2019, que tinha sido campeão 2 anos antes, ganhando do River naquela final, que era o time dominante naquele momento do futebol sul-americano, enfim. Então, acho que isso é um feito que importa. O Mundial de Clubes, se ganhar, legal, ganhou, maneiro, lá, Intercontinental, chame como quiser. Mas a torcida vai mudar a letra da música se for campeão. Mas antes tem que ganhar do Pirâmide. Para ver se consegue ganhar do PSG. Tem muita coisa para acontecer. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link está aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esses negócio de arraste pra cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo.